Ao domingo, viajamos até à última fronteira. Hoje há estrelas estranhas, raios cósmicos em anéis de árvores e um fato espacial feminino de marca. Miguel Gonçalves, é uma variedade grande. Começamos com notícias de uma estrela muito estranha, mas também há novidades de uma que é mais próxima do ser humano, estamos intimamente ligados a ela, chamada Sol. É verdade, mas vamos começar por uma estrela estranha. Não é que o nosso Sol também não seja estranho, mas vamos começar com uma estrela que está a deliciar os astrónomos, porque falamos de algo que parece que é uma estrela de neutrões. Uma estrela de neutrões muito pequenina em termos de massa. Ora, nós quando falamos de estrelas de neutrões, falamos de estrelas que nascem de onde? Nascem do colapso de estrelas de grande massa. Esse colapso, as supernovas, essas explosões, depois dão origem a um buraco negro, se for de facto uma estrela extremamente maciça, ou, se continuando a ser maciça, não tanto, pode dar origem a uma estrela de neutrões. Como o próprio nome indica, é uma estrela feita de neutrões, aqueles elementos que nós encontramos no núcleo atómico. Porque aquele colapso é tão forte, uma pressão tão forte, que os átomos são totalmente rasgados. E os eletrões juntam-se ao núcleo e transformam-se também em neutrões. E, portanto, nós também sabemos que, teoricamente, as estrelas de neutrões podem ter uma massa que vai entre 1,1 e 2,3 vezes a massa do Sol. Mas, José, imagina isto, mas é uma massa desse tipo, maior que o Sol, mas com um diâmetro de 20 km. Portanto, é extremamente denso. Uma pequena ideia para os nossos telespectadores do quão denso isto é. Uma colher de chá de uma estrela de neutrões pesa mais do que pode pesar entre 10 milhões a vários milhares de milhões de toneladas. E, portanto, são estrelas mesmo já por si estranhas. Esta é ainda mais estranha. Porquê? Tem cerca de 77% da massa do Sol, 0,77. Ora, eu disse há bocado que elas podem ter entre 1,1 e 1,4. Portanto, é mesmo muito pequenininha. Teoricamente, não deveriam existir estrelas de neutrões com esta massa. Os astrónomos dizem que podemos estar, então, perante uma estrela realmente estranha. Se nós cortarmos ao meio um neutrão, nós vemos que ele é constituído por coisinhas mais pequenininhas, é tipo bonecas matrioscas. Temos sempre bonequinhas mais pequeninas lá dentro, que são os chamados quarks. Há 6 variedades de quarks, 6 famílias de quarks. Os neutrões são constituídos por quarks chamados cima e baixo, mas há mais 4 famílias. E então o que dizem estes astrónomos é que pode lá estar também presente um tipo de quark chamado estranho. É mesmo este o nome, é strange em inglês. E, portanto, esta estrela de neutrões pode ser constituída por quarks estranhos, coisa que nós nunca vimos na natureza, embora teoricamente sejam formuladas. Ora, os astrónomos ainda não estão muito convencidos que este é o caso, vai ser sujeito a novas análises, a novas observações e, portanto, reparem bem neste paradoxo muito interessante. Podemos estar perante uma estrela realmente estranha, a primeira que encontramos, ou então uma estrela de neutrões que desafia tudo aquilo que são as teorias sobre como é que elas se formam e, portanto, lança mais um puzzle para os astrónomos, que eles gostam muito. Vamos então ao nosso Sol, para dar conta também de uma outra investigação que é particularmente interessante. O nosso Sol, ou se calhar não tanto o nosso Sol. Sabes que quando os raios cósmicos entram pela nossa atmosfera, raios cósmicos são partículas extraordinariamente energéticas, geralmente eletrões, núcleos de átomos mais leves, que estão constantemente a embater na nossa atmosfera. Podem ter como origem, quer o Sol, quer fontes fora do Sistema Solar. Quando batem na nossa atmosfera, aquilo é um jogo de bilhar. Bate nos átomos de azoto, de nitrogênio da nossa atmosfera e depois origina um isótopo do carbono, um primo do carbono, o carbono 14, que começa a cair da atmosfera até à superfície. Onde é que fica depois depositado, de uma maneira muito fiel, esse carbono 14? Nos anéis das árvores. E, portanto, quando os astrónomos cientistas analisam os anéis das árvores e tentam detectar a abundância de carbono 14 num determinado anel, então essa árvore está-lhe a dizer que, naquele ano, nós tivemos uma grande abundância de carbono 14, ou seja, tivemos uma grande abundância de raios cósmicos em baterem na atmosfera. Esta investigação tem muita piada porque fez uma análise, de facto, a várias árvores em vários locais do nosso planeta e encontrou uma espécie de um padrão que se repetiu em muitas dessas árvores. Por volta do ano 774 d.C., repara para onde é que nós viajamos, 774 d.C., em muitas árvores encontramos anéis com uma grande abundância de carbono 14, o que nos diz que houve aqui uma tempestade de raios cósmicos. Mas é aqui que o mistério se adensa. Quando olhamos para o perfil deste carbono 14,
o facto de estar presente em alguns sítios do planeta e não tanto em outros, os cientistas chegam a uma conclusão. Estes raios cósmicos não têm origem no Sol. Portanto, não foi propriamente uma tempestade solar. Eles podem também ter essa origem, mas provavelmente não foi o Sol o principal culpado. Isto deixa uma dúvida gira. Então, de onde é que veio? O que é que aconteceu? Uma das teorias diz o seguinte: há uma outra maneira de termos muitos raios cósmicos a chegarem cá à Terra. É, por exemplo, quando uma estrela de grande massa explode numa supernova. E então dizem os cientistas que isto é mais uma prova de que no passado, eventualmente até no futuro, nós vamos ter mais fenómenos deste tipo. Estrelas que explodem e que depois conseguem fazer o jogo de bilhar na nossa atmosfera com aquele carbono 14. Mas nós não temos certezas disso. E é isso que é interessante. Os astrónomos dizem que no próximo século há uma probabilidade de 1%. Calma, eu sei que isto não é assustador, mas o que é mais assustador é nós não sabermos em concreto a origem destes raios cósmicos. Portanto, são mais mistérios. Um mistério que continua por desvendar. Ora, as estrelas anãs são as mais abundantes no universo. Será que elas conseguem ter à sua volta planetas amigos da vida? E, por outro lado, sei que há também agora aqui uma visita a um marshmallow exoplanetário. É a componente gastronómica desta nossa rubrica A Última Fronteira. Sim, estudar planetas à volta das estrelas M, estrelas anãs vermelhas, é extremamente importante porque na nossa galáxia, por exemplo, mais de 70% das estrelas são estrelas anãs. São pequeninas, que nós não conseguimos ver a olho nu quando olhamos para o céu, porque elas são muito frias, ou melhor, são pouco quentes, aliás, e muito pequeninas. Ora, vamos apresentar 2 exoplanetas muito curiosos que contam histórias diferentes da sua convivência com a estrela. O primeiro, vamos até a um exoplaneta que, olha, o ano deste exoplaneta, ou seja, o tempo que demora a girar à volta da sua estrela, é apenas 12 horas. O nosso ano são 365 dias, este é 12 horas. Ou seja, muito próximo da sua estrela. Mas o nosso amigo exoplaneta está condenado. E porquê? Porque, de acordo com várias observações que foram feitas, este exoplaneta, José, perdeu toda a sua atmosfera. Quem é que foi o responsável por isso? A sua própria estrela. Estamos a falar de um exoplaneta até parecido com a Terra. É ligeiramente maior do que a Terra e que, com uma temperatura diurna louca de 1228 graus, e dizem os modelos que, aos poucos, a estrela anã vermelha, estando ali tão próxima do planeta, a sua radiação destruiu aquela atmosfera. Isto lança-nos aqui outras questões, como tu disseste muito bem, são amigos da vida? Claro que não podem ser amigos da vida, com esta radiação e sem atmosfera. Mas, sendo estas estrelas as mais abundantes do universo, este estudo diz-nos que, cuidado ao tentar especular sobre a vida no universo. Porque nas estrelas mais abundantes pode haver esta tendência de planetas muito próximos perderem a sua atmosfera. E sabes como é que isto tem um contraponto muito giro para o nosso sistema solar? É que Mercúrio pode ter este destino. Mercúrio tem uma atmosfera muito fina, muito fina, está a ser bombardeada sempre pelo Sol. E pensa-se que Mercúrio também pode acontecer precisamente isso. Mas tu falaste também muito bem do Marshmallow. É um outro tipo de exoplaneta muito curioso que nós encontramos à volta também de uma estrela anã vermelha. E é o planeta com a menor densidade que nós encontramos à volta de uma estrela pequenina. Olha, cá está a ilustração que permite mostrar este exoplaneta. E, portanto, estamos a falar aqui não do planeta parecido com a Terra, mas sim um planeta parecido com Júpiter. Ele é grande, mas fofinho. Porquê? Grande porque é do tamanho de Júpiter, mas tem uma densidade abaixo até do que a densidade da água. E, portanto, aquilo é parecido com um gigante marshmallow. Qual é que é o aspecto exótico deste exoplaneta? Estamos a falar de um exoplaneta do tamanho de Júpiter à volta de uma estrela pequena. Nós não conseguimos perceber ainda muito bem como é que estrelas muito pequenininhas conseguem ter à sua volta planetas muito grandes. Fofinhos, é certo, mas muito grandes. E, portanto, isto é mais um desafio que lança para os astrónomos planetários. É uma semana cheia de desafios e a sugestão, Miguel, deste domingo vai para um fato espacial feminino. A ideia é levar mais mulheres por incursões e por idas ao espaço, é isso? É verdade. Chama-se o Facto Espacial Access One e é o primeiro que está a ser desenhado em exclusivo para o corpo da mulher. Isto pode parecer anedótico ou até mesmo triste, mas ao longo de toda a história da exploração espacial, apenas 17 dos 240 astronautas que fizeram passeios espaciais, trabalho espacial, são mulheres. Que sempre tiveram que usar fatos espaciais desenhados para homens. E agora temos uma empresa que olha para a exploração espacial também com um olhar económico, financeiro, que diz que há aqui um filão também para poder explorar
porque os futuras missões espaciais são muito mais frequentes e precisamos de muitas mulheres também para terem um fato espacial, então, feito à medida delas, aliás. Aqui o fator curioso é este. Qual é a empresa que está por trás deste financiamento para este fato espacial feminino? É a poderosa agência Morgan Stanley. Portanto, temos uma agência financeira, uma agência económica que diz que nós achamos que o espaço é uma economia de futuro. Nós queremos estar envolvidas nesse futuro de uma maneira também inclusiva. Obviamente também olhando para o seu próprio retorno financeiro e, portanto, é a Morgan Stanley que está a investir na construção do protótipo do primeiro fato espacial desenhado exclusivamente para as mulheres. Pelo menos uma boa notícia vem de uma agência financeira. E com essa boa notícia fechamos esta viagem até à última fronteira. Miguel Gonçalves, muito obrigado. Obrigado. E até à próxima.